Trabalhar a bordo, muita gente vê que é sonhar, né? Viajar o mundo, conhecer outros países, culturas e ainda receber em dólar pra isso. Procede? Porra nenhuma. Esse povo tem uma ideia que é uma ilusão de algo que não existe. De romantizar Romantizar. o trabalho a bordo. Porque realmente o tripulante, ele vai fazer o quê? Ele vai postar as fotos das viagens, dos lugares, mas a gente rala e muito. Sim. E é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Entrevistando aqui então com vocês o Matheus Avelar, ele é tripulante do navio de cruzeiro, já vai para o seu terceiro contrato, trabalhou 2 contratos como bar boy, e a gente vai falar sobre muito isso aqui na entrevista de hoje, tá bom? Oi, eu sou o Marco Aurélio. Eu sou o Matheus. E esse é o Mundo do Mar. O YouTube vai banir. E é igual eu falei, muitas vezes ali, eles estão vendo quando a gente, por exemplo, a gente tá no nosso break, né? Que a gente consegue dar uma saidinha, consegue tirar uma fotinha. Dá pra conhecer países. Dá, mas é aquela coisa, né? Você escolhe. Ou você sai, ou você come, ou você dorme. Então, você sempre vai ter que estar conciliando uma coisa ou outra. São 11 horas de trabalho por dia. Ou até mais. Né? Às vezes é uma festa, ou, vamos dar exemplo, um colega seu é um bis, alguém passou mal, você tem que cobrir uma pessoa, então tem chance de acontecer. Você está sujeito a isso. Mas igual eu falei, você não vai trabalhar e ficar só naquilo. Você trabalha hoje, no dia seguinte ou no cruzeiro seguinte, você vai ter uma folga, você vai ter um break, você vai ter essa hora reposta. Me fala, começa falando pela sua rotina de bar boy. Atualmente, graças a Deus, eu não sou mais bar boy. Isso aí. Consegui a promoção, sofrida, mas foi. Você veio pra bar waiter. Isso. O cargo de bar boy é um cargo muito braçal. Esforço físico muito grande. Você fica com a limpeza dos bares, reposição dos bares, você fica com, se tiver que trazer um gelo, trazer uma bebida, tiver que... Quantos bares, mais ou menos, tinha no navio que você trabalhou? Se eu não me engano, tinha uns 16 ou 18. Bares? É. Só? O Preciosa, eu tava no Preciosa, são uns 16 ou 18 bares. Porque tinha bar que tava fechado por causa da Covid. Ah, tá. Então tinham bares que estavam excluídos. Mas, se você pega, tipo... Dependendo de quantos bar boys forem, né? Você vai ter que fazer uma reposição, por exemplo, de 10 bares num dia, às vezes sozinho. É um serviço complicado. Muitas vezes você vai com um carrinho assim. E não pode. O que é isso? O carrinho assim é o quê? Pra quem não tá... De bebida, refrigerante, suco e todo tipo de coisa. Pra quem tá... Pra gente é óbvio, né? Não, é um trabalho esforçado, é um trabalho pesado, é um trabalho que você tem que ter muita paciência, porque, querendo ou não, é um salário mais baixo. Então, acaba que você vê as outras pessoas recebendo mais e você pensa, tipo, ah, não, essa pessoa trabalha menos que eu, né? Mas, onde em terra, onde no Brasil, você vai trabalhar com essa reposição de mercadoria, ficar lavando copo, lavando cozinha e pegando, vamos pôr, numa conversão, 5 mil reais? Lugar nenhum. Então, lá dentro é um salário base, baixo, mas comparado com aqui, você tem 1000 maravilhas. É um salário que vai te sustentar muito bem. Tá. Os nossos gerentes, né, os superiores, eles vão fazer o lançamento dos pedidos no sistema e imprimir uma folha, que é a requisição. Com essa requisição, a gente pega no bar office, normalmente na parte da manhã, e a gente sempre tem que dar prioridades, por exemplo... O navio que tem a área de yacht club tem que ser o primeiro bar. Se eles não têm um bar boy, um assistant que faz esse cargo, a gente que tem que estar fazendo. Porque tem a separação do yacht club para o bar. Mas após isso, a gente tem que dar prioridade nos bares que são mais busy, ou bares que abrem primeiro, por exemplo, bares de piscina, que o consumo é muito alto, fica muito passageiro o tempo todo lá. Às vezes você vai fazer um cargo para o mesmo bar 3 vezes, por exemplo. Um bar de piscina, você pega um carnaval, uma festa, né, algo assim. Então, às vezes, você vai trabalhar, vai fazer o mesmo bar umas 3, 4 vezes. Cargo. Isso, cargo. E quando que é o momento que você para de fazer cargo e vai ficar na cozinha ajudando na organização? Isso também varia, depende. Por exemplo, nesse navio que eu estava, a gente era reduzido. Por conta da pandemia. Então, como a gente era reduzido, todos os barboys ficavam por conta do cargo. A gente não tinha nem tempo de ir para os bares. Porque a gente estava em menos, normalmente são 10 a 15 barboys por navio.
né? Dependendo da classe. Nesse a gente era 6. Nós éramos 6. Então, era algo mais pesado, mais corrido. E aí você tinha dito, né, que o salário é de $800 nessa companhia que 840. você... $840 nessa companhia que você trabalhou, que era a MSC. Sim. Tá. Lembrando que isso não é igual em todas as companhias. Não. Varia de companhia para companhia o salário, mas o trabalho praticamente é a mesma coisa. Sim. Mas o serviço do barboy é isso. A gente, aí vamos pôr no dia a dia comum, normal. Sim, você fez o cargo, vamos dar exemplo, na parte da manhã. Porque você não vai ter mais pessoas para dividir as requisições. Você vai dividir entre as pessoas, senão vai ficar tão puxado para você. Você fez um bar ali na parte da manhã, por exemplo, e na parte da tarde, noite, você costuma ficar no bar, ajudando, fazendo um coquetel, aprendendo. Porque o barboy, o intuito do barboy, você pode estar crescendo ou tanto para o bar waiter ou para o assistant bartender. Então você tem que estar no bar, você tem que estar no counter, você tem que estar aprendendo a fazer coquetel, você tem que aprender a fazer a reposição das coisas, fazer todo o trabalho dentro do counter. Isso você chegou numa outra pergunta que eu teria, que é, no processo seletivo, os recrutadores e outras agências também, perguntam, mesmo que é para barboy, que vai fazer loading e tudo mais, ele tem que saber pelo menos o básico das bebidas, dos coquetéis, das garrafas. Não faz sentido porque, por exemplo, você barboy tem que ir lá na cambuza, eu quero que você busque a bebida A, B e C. Se você não entende de bebida, como você vai saber qual bebida é qual, se você está trazendo a certa? Não é? Isso é uma coisa que é muito te cobrado, mesmo você tendo o nível de barboy. Porque a partir do momento que você vai para a cambuza com a requisição, você tem que conferir tudo que você pegou. Muitas vezes a pessoa te entrega, vamos dar um exemplo, pede numa requisição um Bacardi Rum Ras. Põe esse microfone um pouco mais para cima. Ó, o meu tá bem aqui, ó. Aí. Tá. Às vezes pede um José Cuervo. José Cuervo Silver e o Gold, por exemplo. Você tem que saber qual a diferença. Qual é o Silver, qual é o Gold. E isso não só, exatamente, não só com tequila. Tudo isso você tem que saber, você tem que aprender. Até porque você trabalha no bar, se você quer crescer, esse é o objetivo, você está sabendo o que é. Para que serve um vinho, o que é um destilado, o que é um whisky, e por aí vai. E aí que você falou também, que vai ajudar no counter, então também tem que saber. Você tem que saber. Os ingredientes, pelo menos. Isso. Para ajudar no bartender, assistant bartender, na preparação. Sim, porque muitas vezes, igual eu falei, esse caso foi um caso especial que a gente estava reduzido e tal. Mas, normalmente, sempre vai ter um barboy fechando o bar. No meu primeiro contrato, eu era um barboy em charge do bar. Então, eu era um barboy que eu não fazia cargos, eu só ficava no bar. Então, a gente só tinha assistant floating. Os cachorros sofrem aqui na vizinhança. Sofre. Floating. O que é floating? O floating é aquele assistant que não é fixo no bar. Então, o único que era fixo no bar eram os bartenders, tanto da manhã quanto da noite, e eu. A gente tinha os horários fixos, então a gente sempre estava lá. Por exemplo, na parte da tarde, chegava uma certa hora, como era um bar da piscina, só ficava eu e o bartender. E aquela multidão de passageiros, parecendo The Walking Dead. Eles chegam lá no counter e dizem assim, me dá. Então, você tem que se virar, você tem que saber, eu tenho que saber. O cara também depende de você. E aí de barboy, qual que é o nível assim, de hierarquia para subir? Pela hierarquia, é o barboy, o bar waiter, o assistant bartender, depois o bartender. E depois? O head bartender. E depois? O assistant bar manager, são os assistant bar manager e o bar manager. E depois? Só. O corporate, no bar. O corporate do bar, que aí já é para todos os navios, que é o gerente do bar de todos os bares, que são os corporates, que aí acho que depois você vai ver. Não, que aí seria um hotel director. Isso, né? tipo Mas isso. A gente quase não tem contato com ele. Né? Isso seria uns... Assim, sim. Mas aí é só o bar manager, os bar assistants. waiter, dá para crescer também? Sim. E também tem bar secretary. Bar secretary, A gente costuma dizer que o bar waiter, ele tá abaixo do assistant, bartender. Sim. Se, por exemplo, agora eu consegui minha promoção, eu vou para bar waiter. Se eu tivesse sido promovido para assistant bartender e depois pedido para virar um waiter, seria como se fosse um demotion. Na hierarquia deles, isso. Porque o bar waiter, ele ainda tá abaixo do assistant bartender. E tá acima ou abaixo do barboy ou ali? É igual eu falei, o barboy, ele não tem tanto contato com o bar waiter. Porque a gente fica mais nos counters, a gente fica mais pegando as bebidas, coisas, a gente não tem tanto contato. No caso, como eu tava no música, que eu era o barboy in charge do bar, eu ainda tinha hierarquia maior que o bar waiter.
porque o responsável, na ausência do meu bartender, o responsável seria o assistant. Como não tinha nenhum assistant responsável, era eu. Tá. Cabine de barboy, como que é? É a mesma cabine como qualquer um, todos os outros. Divide a cabine Divide com mais outro, normal. no mesmo departamento. Normalmente vai ser com um assistant, com um bartender. No fechamento você faz também general cleaner, por exemplo? Sim, o barboy normal, em casos que ele tá em charge do bar, ele sempre vai ser responsável pelo general cleaner. Fala pra gente como que é um general cleaner no bar. O dia de general cleaner é uma merda. Você literalmente vai limpar cada cantinho que você nem imaginava que existia do bar. Você vai tirar ralo, você vai limpar ralo, você vai meter produto químico para deixar o chão brilhando. Você vai abrir todos os maquinários, por exemplo, as máquinas de pina colada. Então você vai limpar o bar todo. Você vai tirar a tubulação, você vai ter que limpar os canos. É literalmente Você assim. navio de cruzeiro, né? Eles Exatamente. são bem com limpeza. Então você vai literalmente, você vai deixar o bar um brinco. A máquina de gelo, você vai abrir ela toda, você vai limpar ela toda. E depois que você acabar tudo, você vai ter que esperar o responsável, né, que normalmente é o assistant bar manager, vir no bar, conferir se está tudo certo, para ele te liberar. Sim. Você já pensou em desistir no seu Várias vezes, a todo momento. Esse último contrato acho que foi um dos piores pra gente. Porque a gente tinha acabado de voltar, né, pro Brasil. A gente foi no navio que reinaugurou o Brasil depois de quase 2 anos parado. Então tava muita burocracia com a Anvisa, com a regulamentação, com a Covid. Então a gente ficou praticamente o contrato inteiro sem descer do navio. Entendeu? A gente parava, voltava, tinha porto que não aceitava a gente. Então foi muita confusão. É uma paciência que você tem que ter. É uma força de vontade que você tem que ter. E a gente entende que não é nem por conta da companhia. Não é da por companhia. conta Não. Dos países É o geral, mesmo, foi a situação em si. Graças a Deus agora tá tudo melhorando. A gente já pode voltar a descer do navio. Graças a Deus. Né? Com as vacinas, claro. Com as vacinas. 3 doses. Isso. Então, as coisas voltaram a caminhar, estão andando. Então, eu acho que, indiferente seja do bar, qualquer posição que a pessoa esteja lá dentro, se ela for uma pessoa esforçada, correr atrás, sempre tá buscando aprender. Acho que ela tem que esperar, porque o avião é muito alto. É, É pertinho. do lado. Guarulhos, aqui do lado. Indiferente de qualquer área que seja, eu acho que você tem que se esforçar. Você sempre tem que querer mais. Você trabalha no bar, então o que eu vou estudar? Eu vou estudar sobre drinks, vou estudar sobre vinhos, vou estudar a maneira de se portar com o passageiro. Sim, eu sofri muito no início. O que é um canudo, o que é um guardanapo. Porque eu estudava o inglês, mas eu estudava as frases, eu fiz um outro estudo, eu não sabia as coisas minúsculas. Então eu chegava lá, a pessoa falava, pega tal coisa ali pra mim. Eu olhava pra cara da pessoa e falava, oi? Aquilo lá, eu fudeu. E ficava desse jeito, falei, agora já era. Aí passou uns 2, 3 dias, aí eu comecei. Pegava o manual, pegava a internet, o que eu tinha acesso, ou ia perguntando para as pessoas, fulano, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? E ia decorando. Então é isso, vamos parar por aqui nossa entrevista. Gostaram? Comenta o que vocês acharam do... Comenta, do compartilha. Tá bom? É isso então. Um beijão pra quem quiser, aquele grande, forte abraço bem apertado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.